multidão dos que crerão, era só o coração. Os primeiros 8 versículos do capítulo 1 de Atos. Atos capítulo 1, os primeiros 8 versículos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Pai, nós nos colocamos uma vez mais com a Tua Palavra aberta diante dos nossos olhos, olhando para Ti e Te pedindo que, acima de tudo, ela seja aberta aos nossos corações. Queremos ver com mais clareza algo mais da pessoa gloriosa do Senhor e do trabalho do Senhor na Tua igreja e através da Tua igreja. Ajuda-nos a contemplar com mais beleza, realidade, profundidade e significado espiritual aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Pedimos ao Senhor que tome esse tempo nas Tuas mãos, governe sobre ele e fale o Senhor mesmo aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na nossa primeira reunião, então, reunião anterior, quando estamos ainda iniciando esse estudo no livro de Atos, nós fizemos algumas colocações que eu gostaria apenas de retomá-las de forma bem simples e resumida, para podermos então hoje prosseguir. Em primeiro lugar, nós focalizamos com os irmãos a importância, neste primeiro versículo que nós temos aí no primeiro capítulo de Atos, primeiro versículo, essa expressão no final do verso: todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar foi o assunto de Lucas, que é o autor do livro de Atos, quando escreveu o seu evangelho, que ele chama no versículo 1 de o meu primeiro tratado. A palavra no original é logos, meu primeiro tratado. Ele escreveu esse evangelho, seu primeiro tratado, para relatar acuradamente, como ele diz no verso 2, interessante essa palavra, no versículo 3, ele diz que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. E quando ele escreve o seu evangelho, no capítulo 1 do evangelho de Lucas, ele diz que ele realizou uma investigação acurada, capítulo 1 de Lucas, e aquele é um termo médico, Lucas era um médico. Aquilo significa um escrutínio, que ele como que historicamente estivesse dissecando
e procurando então de uma maneira muito precisa apurar os fatos e registrar os fatos. Então ele chama no capítulo 1 do seu evangelho de uma acurada investigação. E agora, quando ele escreve o seu segundo tratado, no livro então de Atos, ele vai prosseguir pelo Espírito, registrando os feitos do Senhor Jesus glorificado. Seria muito importante que os irmãos não perdessem essa ideia. Para ilustrar um pouquinho mais sobre isso, eu queria que os irmãos observassem essa palavra começou, que Lucas então está apontando para o que ele fez no seu evangelho. Ela aparece no seu evangelho. Abra, por favor, lá no evangelho de Lucas, no capítulo 3, verso 23, para os irmãos verem que correlação interessante, importante entre esses dois versos. Eu não sei como está registrado na sua Bíblia, na sua versão, mas o texto original, ele diz simplesmente o seguinte: que Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar. Apenas isso. Porque o que Lucas está descrevendo a partir do verso 21 é o batismo do Senhor Jesus. Que ele entrou no Jordão, ele foi batizado por João Batista, o céu se abriu, aquela voz do céu foi ouvida. Esse é o início do ministério terreno do Senhor Jesus. Então Lucas, quando ele escreve aqui no verso 23, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar, e era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, e aí então a genealogia que os irmãos têm aí logo em seguida. Então não sei como está na sua versão, mas qualquer frase além dessa expressão, ela foi colocada apenas para clareza da ideia. Mas Lucas termina aqui a sua frase com a palavra começar. Tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar, ponto. Era como se cuidava, filho de José. O que Lucas quis dizer que Jesus tinha 30 anos ao começar? Começar o quê? O que nós vemos lá no capítulo 1 do livro de Atos, o segundo tratado de Lucas. Então ele retoma essa palavra, começar, a mesma palavra usada no original, e diz: eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, Atos capítulo 1, se referindo a Lucas, né? Escrevi o primeiro livro, relatando todas as coisas que Jesus começou. Os irmãos estão vendo como é importante juntar Lucas 3:23, Atos 1:1, mesma palavra. E foi ali que ele começou, depois do batismo no Jordão. Então, como falei também na reunião anterior, o que nós temos em Lucas, e claro, não apenas em Lucas, mas nos 4 evangelhos? Os atos do Senhor Jesus encarnado, quando o verbo estava em carne. O que nós temos nos atos, segundo o tratado de Lucas? Os atos do Senhor Jesus glorificado e exaltado, através da igreja, que é o seu corpo. Mas o importante aqui é que é Ele mesmo. Então eu gostaria que os irmãos não perdessem essa correlação, porque ela é essencial. Ela está no princípio do primeiro tratado, que é Lucas 3, e ela está no princípio do segundo tratado, que é Atos, o segundo livro de Lucas. Então ele usa a mesma palavra. Lá ele vai registrar o que quando Jesus começou, os atos do Senhor Jesus encarnado. Tinha 30 anos ao começar. E no livro de Atos, ele vai dizer que escreveu aquele livro relatando tudo que ele começou. E aqui ele acrescenta, a fazer e a ensinar. Então quando ele continua o registro no livro de Atos, exatamente por isso se chama Atos, não é? Ele vai registrar feitos, obras, palavras, né? Então esses atos são atos de quem? São atos daquele que começou lá quando encarnado. Isso é tão importante. Não são nem mesmo atos do Espírito Santo, muito menos atos dos apóstolos. São atos do Senhor Jesus glorificado, por meio do seu corpo, que é a igreja. Não apenas dos apóstolos e de todos os irmãos e irmãs citados nesse livro. Por isso o nome Atos dos Apóstolos realmente não é muito bom, e essa expressão dos apóstolos não faz parte do texto original, porque o relato de Atos é um relato dos atos do Senhor Jesus exaltado, glorificado e exaltado, através da igreja, que é o seu corpo. Então isso comentamos na reunião anterior de diversas formas. Uma segunda questão importante que nós colocamos: as ênfases de Atos.
O livro de Atos tem duas ênfases muito claras, principais: vida e serviço. Porque, irmãos, ter comunhão com esse homem exaltado, glorificado, ressurreto, nós vamos entrar em alguns detalhes hoje, prosseguindo, é participar da sua vida e expressar essa vida em serviço. Então essas duas ideias também são chaves no livro de Atos. Não podemos inverter. Como nós vamos colocar serviço na frente de vida? Mas também nós não podemos eliminar a segunda delas. Nós não podemos dizer que estamos na posse, na realidade da vida, se ela não é expressa em serviço. Por isso, no versículo 8, nós lemos os primeiros 8 versos hoje. O que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos? Quando eles perguntaram, sem entendimento, o dia de Pentecostes não havia ainda chegado. Nós iremos ter que gastar algumas reuniões falando sobre o capítulo 2 de Atos, porque ele, sem sombra de dúvida, é o capítulo mais importante do livro. É o mais fundamental. Ele é o marco de todo o livro, o dia de Pentecostes. O que aconteceu ali, qual o significado do Pentecostes, qual a relação do Pentecostes com o Calvário. Se nós não compreendermos isso, nós não compreendemos nada do livro de Atos. Então nós vamos gastar algumas reuniões no capítulo mais importante de Atos, capítulo 2. Mas nós ainda não estamos lá. Nós estamos no capítulo 1, verso 8. Quando o Pentecostes ainda não tinha acontecido e os discípulos não estavam sabendo nada nem a respeito deles, na verdade, nem a respeito da sua missão. Então, quando o Senhor fala que eles esperassem, que eles não fizessem nada, mas que eles esperassem, a palavra para eles era espere. Não é pregue, não é faça, não é testemunhe, é espere. A palavra para o capítulo 1 é espere. A palavra para o capítulo 2 é cheios. O foco de todo o capítulo 2, cheios. Porque o Espírito Santo desce e enche então aqueles homens e mulheres que estavam respondendo à ordem do Senhor de aguardar. Aguardar é a nota do capítulo 1, encher é a nota do capítulo 2. Então, quando nós olhamos o livro de Atos, nós vamos ver que vida e serviço andam juntos. A vida se expressa em serviço. A vida de Cristo através do seu corpo, que é a igreja. Então, irmãos, vida sem serviço, ou sem essa submissão ao senhorio de Cristo, que se expressa em serviço, é uma vida que tem que ser testada, para se averiguar se há realidade. Porque é completamente impossível nós lermos o livro de Atos, e foi assim que eu terminei a reunião anterior, sem nós de alguma maneira nos humilharmos e nos arrependermos diante do Senhor. Não para que nós tenhamos de novo sinais do livro de Atos. Se essa ideia passa pela sua mente, esqueça, será melhor para você. Mas sim para que nós tenhamos a realidade espiritual, na qual o livro de Atos caminha, da qual o livro de Atos é um registro, realidade espiritual. Então, como nós lemos aqueles capítulos 2, 4, e ver aquele viver da igreja, aquele viver corporativo, sem que o nosso coração se encha de um espírito de humilhação e de arrependimento diante do Senhor, para que o Senhor nos reconduza pelo mesmo caminho, não o caminho de acordo com aqueles sinais que se manifestaram com a descida do Espírito Santo, não, mas no caminho da realidade, da presença habitadora do Espírito Santo, permeando nossas vidas individuais em primeiro lugar, enchendo os nossos seres e pessoas individuais e movendo o nosso viver coletivo em todas as esferas. Então, capítulo 2 e capítulo 4, como terminei na reunião anterior, são flashes, 2 flashes maravilhosos sobre a vida coletiva, a vida da igreja, que devem nos levar à humilhação diante do Senhor e ao arrependimento, para que essa realidade da vida no Espírito possa permear os nossos corações de forma mais plena. Então, eu disse para os irmãos que nós tomamos às vezes essas fotos, do capítulo 2 e do capítulo 4, esses flashes tão maravilhosos, e quando vemos a vida da igreja hoje, nós nos sentimos como aqueles que voltaram da Babilônia, restaurando o segundo templo, aqueles mais velhos, que tinham visto a glória do primeiro templo, e agora a glória do segundo templo era tão menor, como registrada ali no livro de Esdras, que aqueles mais velhos que tinham visto a primeira glória choravam quando viram a segunda glória, a glória da restauração do segundo templo. Mas então eles foram exortados
para que eles não pranteassem, não chorassem. Aquele dia era consagrado ao Senhor. Depois eles foram exortados por Zacarias, que eles se regozijassem, porque eles veriam aquele prumo na mão de Zorobabel, e eles veriam então o templo reedificado, o serviço do Senhor recolocado, embora ele não pudesse ser comparado com aquela glória original do templo de Salomão. Muito interessante esse quadro, quando visto à luz do livro de Atos. O Senhor tem nos chamado para uma verdadeira restauração do seu testemunho nos tempos do fim. Se não será tão glorioso como a primeira casa do Salomão, como essa casa registrada aqui no livro de Atos, essa casa espiritual como foi estabelecida em Jerusalém, isso não importa. Quando o Senhor escreveu para Filadélfia, ele disse que Filadélfia teria uma pequena força, pouca força, mas ela tinha algo a favor dela que o Senhor então a elogiou. Ele disse: mas não negaste o meu nome, e eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Isso fala de revelação, de entendimento espiritual. Tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas não negaste o meu nome. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se guardares a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa foi a palavra para Filadélfia. Nós cremos que Filadélfia é essa hora de restauração que nós temos vivido nesses dias do fim. Então, irmãos, na verdade, a nossa busca não é uma busca da primeira glória, não é uma busca da glória do primeiro templo, não é uma busca da glória do livro de Atos, capítulo 2, capítulo 4, enfim, de todo o livro. É uma busca da glória da restauração que o Senhor deseja para a sua igreja nos tempos do fim. Que Ele mantenha diante de nós essa porta aberta, que nós guardemos a palavra da sua perseverança. Agora, irmãos, é claro, quando o nosso coração é esse, toda essa realidade, esse vigor que há na pessoa habitadora do Espírito Santo, ela é processualmente, passo a passo, transmitida e experimentada por aqueles que são a igreja de Deus, o corpo de Cristo. Então, por um lado, nós não queremos um resgate da primeira glória, mas por outro lado, nós sabemos que toda a restauração do Senhor é glória e será gloriosa. Não importa então o tamanho, a amplitude, o impacto desta glória. Então é interessante olharmos o livro de Atos também à luz dos livros da restauração. Livro de Neemias, primeiro templo, segundo templo. Então nós focamos basicamente essas duas ideias no primeiro encontro que nós tivemos na reunião anterior. Vida e serviço, ou vida e senhorio, são as notas-chave desse livro. Recebemos a vida de Deus se nós nascemos de novo e nos colocamos debaixo do seu senhorio, para que esse senhorio se expresse em serviço uns aos outros e até mesmo como testemunho ao mundo. A palavra que o Senhor usa no versículo 8 desse capítulo: recebereis poder. Veja, o Senhor faz alusão exatamente a essa questão da vida e serviço. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Em primeiro lugar, aquela vida obtida pelo Espírito que veio, através do Espírito que veio habitar neles, trouxe a eles aquela qualidade de vida tão impactante que nós vamos ver nos capítulos que se seguem, 2 e 4 principalmente. Por outro lado, essa vida também se expressou em testemunho. E não sei se os irmãos sabem, essa pequena palavra, testemunhas, tão significativa, aparece aí a primeira vez, Atos 1:8, ela significa literalmente mártires. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis os meus mártires. Martus, a palavra no original, os meus mártires, aqueles que testemunharão por mim, se necessário, com a sua própria vida derramada, com seu próprio sangue. Sereis meus mártires. Então nós não teríamos apenas essa realidade de vigor na igreja, de tal forma que nós poderíamos servir uns aos outros na plenitude da vida do Espírito, mas nós teríamos também uma plenitude de testemunho até o fim. E não é isso que acontece no livro de Atos, e não demora muito. O que os irmãos veem em Atos 7, logo no comecinho do livro? O primeiro mártir, a primeira testemunha, martírio de Estevão. Logo em seguida, outro martírio, Tiago, foi decapitado, o primeiro apóstolo a sofrer martírio. Sereis os meus mártires, não só em Jerusalém,
mas na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Como que o livro de Atos começa? Em Jerusalém, dia de Pentecostes, quando o Espírito foi derramado, Atos capítulo 2. Como que o livro de Atos termina? Atos 28, termina onde? Em Roma. Paulo preso na sua própria casa que alugara. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, no capítulo 8, quando Filipe vai lá e prega na Samaria, e até os confins da terra. A partir de Atos 10, o evangelho está sendo recebido pela casa de Cornélio, que é um gentio, não é judeu. Cornélio faz parte desses... Cornélio é as primícias desse confins da terra. Ele é um gentio. Então o evangelho vai sendo pregado por toda a área de influência do Império Romano até Roma, os confins da terra. Então esse é o registro do livro de Atos, que também nós vimos na reunião anterior. Agora nós podemos hoje então prosseguir, avançar um pouquinho mais. Nós falamos e ficamos de ver hoje então que esse foco, a pessoa viva, ressurreta, glorificada, exaltada do Senhor Jesus, governa todo o livro de Atos. A pessoa viva governa tudo. Eu queria ler alguns textos com os irmãos. Se tivermos tempo, nós vamos ler alguns versos de vários capítulos, correndo todo o livro, para que então, se o Senhor permitir, na próxima reunião, a gente comece um estudo do capítulo 2, esse grande capítulo, principal capítulo, com as nuances importantes, os fatos importantes registrados nesse capítulo 2. Hoje ainda nós vamos usar essa reunião como introdutória, fazendo uma panorâmica sobre todo o livro. Vamos então abrir no capítulo 2. Vamos ler aqui um pequeno trecho para captarmos aqui essa linha, essa ideia que vai nos ajudar quando percorremos todo o livro e alguns versículos. A ideia então, repetindo, é a pessoa viva. A pessoa viva, pessoa com P maiúsculo. A pessoa do Senhor Jesus. Não o Senhor Jesus morto, mas o Senhor Jesus exaltado, como diz o capítulo 2, o texto que nós vamos ler. A pessoa exaltada, entronizada do Senhor Jesus é a pessoa que governa todo o livro de Atos, governa as ações, governa o viver, é a fonte da vida daqueles irmãos, da igreja. Então no capítulo 2, observa com bastante atenção esse texto, irmãos, que nós vamos ler, a partir do verso 32. Pedro está terminando aí sua primeira tremenda mensagem, que nós, se o Senhor permitir, estudaremos com detalhes. A primeira pregação, exatamente por ser a primeira, tão cheia de dados profundos e profundamente importantes para a nossa abordagem do livro de Atos. No versículo 32, quando ele está terminando essa sua primeira pregação, ele diz assim, leia com bastante atenção: a este Jesus, esse que ele começa a descrever, Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus, a este Jesus, Deus ressuscitou. Irmão, ressurreição é a ideia, a expressão chave para a nossa compreensão do próprio livro de Atos, de todo o livro. A pessoa ressurreta, a pessoa viva, como nós estamos colocando aqui, ela governa tudo que é falado no livro. Eles não estão pregando reminiscências, eles estão pregando uma pessoa viva, e uma pessoa viva que eles conhecem não por informação, uma pessoa viva que eles conhecem pessoalmente, uma pessoa viva que veio habitar dentro deles mesmos, pelo Espírito Santo, conforme ele tinha prometido lá nos evangelhos, especialmente registrado por João. Lembra como João registra? Que ele iria, Senhor Jesus dizendo a eles: importa-vos que eu vá, porque se eu não for, o que significa eu vá? Eu for, morrer, ressuscitar, ser exaltado, entronizado, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Irmão, sabe o que o Senhor está dizendo em outras palavras? Como se ele estivesse dizendo assim para os seus discípulos: o que vocês preferem? A mim do lado de fora ou a mim do lado de dentro? Essa é a questão simples. Por isso ele diz: convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o
o Consolador não virá. Vocês terão a mim, mas a mim do lado de fora. Se eu for, vocês terão a mim e a mim do lado de dentro. Então ele diz: convém-vos que eu vá. E no capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. E no capítulo 2, a descida do Espírito Santo e os resultados. Então Pedro fala a partir de um testemunho particular, a partir de uma realidade particular, própria. A este Jesus, Deus ressuscitou. Então pega essa ideia aí. O chamado, a palavra grega, querigma, né, ou pregação, a proclamação apostólica, ela tem esta verdade como verdade central. A este Jesus, Deus ressuscitou. Irmãos, os apóstolos não têm nada para pregar, em síntese, senão esta verdade. Eles não estão pregando a vida do Jesus encarnado, conforme eles viram. Eles não estão tão interessados em falar sobre o que eles aprenderam enquanto ele estava vivo. Eles estão interessados em testemunhar que ele ressuscitou e que através do seu Espírito ele vive neles. E agora os feitos deles são os feitos dele. Agora o que eles pregam é a palavra dele. A maneira como eles vivem é por causa da vida dele, é através da vida dele. A forma como eles servem é o serviço dele. O testemunho deles é o testemunho dele. Os irmãos percebem? A este Jesus, Deus ressuscitou. Isso se refere à pessoa do Senhor Jesus. Qual a próxima frase? Do que todos nós somos, e aí você tem de novo a nossa palavra, mártires, testemunhas. Então coloque essas ideias juntas. A este Jesus, Deus ressuscitou, ressurreto, entronizado, exaltado. Agora nós somos as suas testemunhas. Os irmãos estão vendo qual o assunto de Atos? Os atos desse que Deus ressuscitou, através do seu corpo, que é a igreja. Atos do Senhor Jesus exaltado, através da igreja, que é o seu corpo. A este Jesus, Deus ressuscitou, e nós somos as testemunhas. Muito claro. Exaltado, verso 33, de novo a ideia da ressurreição aqui é repetida, só que agora com uma ênfase a mais. Ele não foi apenas ressuscitado e permaneceu aí peregrinando entre os seus discípulos. Ele fez isso durante 10 dias apenas. Não é assim que o livro de Atos diz, no primeiro capítulo? Ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, e esteve entre eles 40 dias. Ele apareceu por 10 vezes, durante 40 dias. E depois dos 40 dias até 50 dias do Pentecostes, eles ficaram esperando, 10 dias de espera. O Senhor não se apresentou mais a eles, porque ele foi exaltado. Ele deu testemunho da sua ressurreição 40 dias, aparecendo a eles 10 vezes. Depois ele foi exaltado e eles aguardaram 10 dias até o dia do Pentecostes, quando então o Espírito Santo desceu habitando na igreja e trazendo para ela a realidade espiritual da presença do próprio Senhor Jesus. Então Pedro se levanta e dá essa primeira mensagem, colocando essas ideias todas juntas. A esse Jesus, Deus ressuscitou. E ele diz: nós somos testemunhas, não apenas porque vimos seu túmulo vazio, mas porque ele permaneceu conosco 40 dias. Não é o que está escrito aí no capítulo 1? Falando conosco acerca das coisas do reino de Deus. Volte lá, irmão, capítulo 1 de Atos, versículo 3. Apareceu-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, não é? Então no capítulo 2, onde nós estávamos, verso 33, Pedro diz que esse Jesus, ressuscitado por Deus, ele foi exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito. Derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E ele conclui dizendo: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez. Por quê? Versículo 32, porque Deus o ressuscitou. Versículo 33, porque Deus o exaltou. Então Deus o fez Senhor. Outra palavra tão importante nesse livro. Ela era a própria confissão dos homens e mulheres cristãos naqueles dias. Confissão por meio da qual e por causa da qual eles foram martirizados, tantos deles.
Jesus Cristo é o Senhor. Enquanto a confissão ali que girava por todo o Império Romano e era a única possível, já que eles eram escravos, né, de um imperador que era considerado Deus, a única confissão possível para aquele povo era: César é o Senhor. A palavra é a mesma, Kyrios. A confissão daquele povo era: César é nosso Kyrios, nosso Senhor. Mas a confissão do povo de Deus, dos homens e mulheres que eram habitados pelo Espírito Santo, não era essa, mesmo até a morte. A confissão deles era: Jesus Cristo é o nosso Kyrios, e não César é o nosso Kyrios. Mesma palavra, Senhor. Esteja absolutamente certa toda a casa de Israel que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora, irmão, antes de seguirmos a linha dos versículos que eu pretendo citar, e se não concluirmos isso hoje, faremos na próxima reunião, é muito necessário que nós compreendamos por que é em torno dessa pessoa ressurreta, dessa pessoa viva, que nós temos todas as palavras, obras, feitos registrados no livro de Atos. Eu disse para os irmãos na reunião anterior que nós nunca poderíamos tomar um conjunto de ideias, pense nisso de novo, um conjunto de ideias, um conjunto de palavras, de doutrinas, ensinos, nem mesmo um conjunto de princípios espirituais, por mais importantes que eles sejam, e princípios espirituais são muito importantes, princípios para a vida individual, princípios para a vida familiar, princípios para a vida coletiva, mas ainda assim, nós não podíamos tomar esses princípios espirituais, erguê-los como então um corpo de princípios e chamar isso de igreja. Os irmãos percebem a diferença entre isso e a verdadeira igreja? Os irmãos conseguem perceber? Isso é uma instituição. Você pode fazer aí um regulamento para essa instituição. Os pais vão se comportar assim, os filhos vão se comportar assim, os maridos vão agir assim para com as suas esposas, as esposas vão agir assim para com seus maridos. Embora, é claro, no padrão do Novo Testamento isso nunca seria alcançado apenas por regra, por ordenança, não é? Nós precisaríamos de vida espiritual para podermos cumprir isso, mas nós poderíamos tentar, não é? Erguer os princípios, erguer as doutrinas, erguer as regras e chamar isso de igreja. Nós teríamos, como eu usei figura na reunião anterior, um tabernáculo, tudo no seu lugar, bonitinho como foi mandado, mas sem a arca, a Shekinah, a glória de Deus, a presença viva que dá sentido a tudo. E os irmãos se lembram quanto o Senhor reprovou aquele povo de Israel, porque eles tinham o templo e até mesmo achavam que o templo ia protegê-los. Lembra de Jeremias? Jeremias escreve duramente, prega duramente contra o povo, dizendo que o templo não iria proteger uma nação iníqua, uma nação que não tinha realidade espiritual. Tinha o templo, tinha os móveis, utensílios todos, tinha o sacerdócio, tinham as festas, as uvas novas, os dias sagrados, tinham tudo. Ergueram tudo como um grande sistema, mas não tinham a presença de Deus, não tinham a realidade espiritual. E achavam que quando os inimigos viessem, os inimigos, a Babilônia, eles seriam protegidos porque tinham o templo, porque era uma nação sagrada, a nação santa, porque tinham os oráculos de Deus. Agora, irmãos, e quanto a nós, o que nós achamos da igreja? O que nós achamos da igreja? A igreja é um conjunto de princípios espirituais? A igreja é um povo regido pelas palavras do Novo Testamento? Ou a igreja é a habitação do Deus vivo? Ou a igreja é esse corpo vivo do qual o Senhor Jesus é a cabeça? O que é a igreja? Nós precisamos definir a igreja e definir segundo a linguagem do Novo Testamento, porque, irmãos, tem coisa demais se erguendo aí em nome de igreja, e nós mesmos podemos nos perder em torno do que é realmente a igreja. A igreja é um corpo vivo. A igreja se compõe de quem? Não de pessoas que aceitaram princípios, deram um assentimento intelectual a princípios ou a doutrinas, não é? Mas pessoas que são habitadas pela vida de Deus e que estão debaixo do senhorio de Cristo. Vida e senhorio sempre irão caracterizar a realidade espiritual da igreja. Se não há vida, não há igreja. Se não há senhorio, encabeçamento de Cristo sobre esse corpo que é dele, que ele constituiu, também não há de forma prática, de forma expressiva, igreja.
Podemos ter vida, mas vida sem expressão. E vida sem expressão não tem realidade. Então, vida e senhorio. Quando nós vemos esse texto, Atos 2, 32 a 36, eu penso que nós precisamos buscar, e vamos fazer isso, no Velho Testamento, um salmo. Eu gostaria de ler e procurar interpretar para os irmãos à luz do livro de Atos, dos acontecimentos desse livro em especial, para que nós vejamos por que a pessoa viva, por que a pessoa exaltada do Senhor governa todo o livro de Atos. Deixa aí, por favor, esse texto de Atos capítulo 2 localizado, e abra sua Bíblia no Salmo 133. Salmo 133. Agora nós vamos com muito cuidado. Eu penso que alguns irmãos conhecem esse salmo de cor, esse tão lindo salmo. 3 versículos apenas. Irmão, esse salmo é um registro vívido, uma figura magnífica sobre o que aconteceu no dia de Pentecostes. Não há, na minha maneira de ver, uma expressão mais clara e mais linda a respeito do significado do Pentecostes do que o Salmo 133. Vamos procurar então observar esse salmo com bastante cuidado. Primeiro vamos lê-lo. Observe que ele começa com dois pontos de exclamação. Aquilo que realmente é experimentado somente através do que Deus pode conceder. Então ele começa dizendo assim, ó, e ele já coloca aí o primeiro ponto. É assim que o salmo começa. Algo que só Deus pode fazer. É uma expressão de exclamação, como que assombrados diante do que Deus fez, não é? E a segunda, na mesma linha. Agora observe, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Agora, irmão, o que você acha desse versículo à luz de Atos? Você quer um exemplo, porque senão nós vamos passar o resto da noite aqui, focalizando esse fato. Você está um exemplo. Abra Atos 4, 32 e veja o que está escrito lá. Veja se não é uma ilustração do Salmo 133, versículo 1. O que diz lá, Atos 4, 32? Um dos flashes, como eu disse na primeira reunião, maravilhosos sobre a vida da igreja habitada pelo seu Senhor, habitada pelo Espírito. Atos 4, 32 diz assim: da multidão dos que creram era o quê? O coração, mas não apenas o coração, e a alma. Será que há uma ilustração mais apropriada para o Salmo 133:1 do que essa? Irmão, somente é possível a realidade espiritual da união por meio do Espírito Santo. Será que nós temos alguma dúvida de entender isso? Nós somos divididos dentro de nós. A divisão começa aí. Você não precisa olhar para o lado de fora. Você não precisa pensar num corpo de crentes que pensa a mesma coisa, que faz a mesma coisa, que tem um só pensamento, que tem uma só alma. Você não precisa ir aí. Olha só para você mesmo. Nós somos seres facelados. Nosso ser natural é uma colcha de retalhos. Nós somos divididos. Nós temos muitos amores, muitas ambições, muitos senhores. Só há uma pessoa que em si mesma é una. Que pessoa é essa? Deus. Lembra a confissão básica do monoteísmo do Velho Testamento, Deuteronômio 6,4? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Somente Deus é uno, íntegro, integral, não é? Então só uma maneira de nós experimentarmos essa unidade e consequentemente essa união, porque união é consequência de unidade. Não inverta as coisas. Não pode haver união se não há experiência espiritual, realidade espiritual de unidade. Os irmãos estão conseguindo entender? Efésios capítulo 4, Paulo fala assim: preservando, continue o texto, a unidade do Espírito. Atos capítulo 2, Pentecostes, foi ali que isso aconteceu. Paulo não diz criando, Paulo não diz esforçando para alcançar a unidade do Espírito, nada disso. Ele diz preservando aquilo que vocês já têm e já são.
preservando a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz, não é? A isso, Atos capítulo 4, nos primeiros versos, lá na frente ele diz, para alcançar a unidade da fé, não a unidade do Espírito, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Unidade do Espírito e unidade da fé são diferentes. Unidade do Espírito é aquilo que nós já temos, porque o Espírito Santo já veio habitar em todos nós e ele é um Espírito. Não há um Espírito em mim, outro Espírito em você. Qual o ensino de 1 Coríntios 12? Há diversas realizações, mas o Espírito, com E maiúsculo, é o mesmo, é um. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então os irmãos estão entendendo agora? Unidade é algo presente apenas em Deus. Deus é um. Deus é triuno. Unidade é algo presente apenas em Deus. Então quando você lê Atos 4,32, isso seria completamente impossível se esse povo não fosse habitado pela única realidade espiritual de unidade que se chama Deus. O próprio Deus por meio de Cristo na pessoa do Espírito Santo. Então o registro de Atos 4,32 é uma consequência de Atos capítulo 2, da descida do Espírito Santo, da multidão, diversidade, né? Da multidão, cada um, da multidão dos que creram, era um. No mesmo relato, você tem um e muitos, você tem um e multidão. Irmãos, ninguém pode tornar a multidão um, a não ser a pessoa do Espírito Santo. Diversas instituições ou entidades podem comungar uma ideia, um plano, mas isso não é unidade. Isso é estar em união em torno de um objetivo, de um plano, de um assunto, de uma ideia, de um homem, não é? Seja lá do que for, de uma causa. Isso não é cristianismo. Cristianismo não é muitos em torno de uma ideia, de uma causa. Cristianismo é unidade espiritual, promovida por uma pessoa que é una e que veio habitar em muitos. E embora habite em muitos, essa pessoa não é dividida. Porque embora muitos, nós somos um só pão, um só corpo em Cristo. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, como essa mensagem é tremenda, permeando o livro de Atos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa experiência de Atos. Agora, versículo 2 e versículo 3, irmãos, são gráficos maravilhosos. Sabe o que esses dois versículos vão fazer? Vão usar duas figuras. Primeira figura, óleo precioso. Segunda figura, orvalho do irmão. E agora nós temos que olhar com calma, com muita calma esse salmo maravilhoso, para você ver aqui a segunda perspectiva do que aconteceu no livro de Atos, especialmente no dia de Pentecostes. Então observe, versículo 1, conforme expresso lá em Atos 4,32, unidade do Espírito. Ele é um Espírito, ele habita em muitos, mas ele é um, único, e por causa dele nós podemos viver em união, e como é bom e agradável viver em união aqueles que possuem a unidade do Espírito, né? Agora o versículo 2, muito cuidado, ele está falando sobre a fonte dessa união. Então, meu irmão, não leia a Bíblia como você lê jornal ou revista. Leia a Bíblia como sendo a Bíblia. Então pergunte, pare nas palavras, pense. O versículo 2 diz, é como óleo. O que é como óleo? O que é como óleo? Essa vida de união, né? Então ele vai usar duas figuras, o óleo precioso, início do verso 2, e o orvalho do irmão, início do versículo 3. Duas figuras, metáforas, óleo precioso, orvalho do irmão, para ilustrar o quê? Para ilustrar o quê, irmão? O versículo 1, para ilustrar como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Agora vamos com cuidado. É como o óleo precioso. Primeira coisa, o que significa a palavra precioso? Está escrito nela mesma, né? Precioso é algo que tem um preço, por isso é precioso. Não é algo de
qualquer monta, é algo de valor, tem um preço alto, precioso. Qual foi o preço para que esse óleo pudesse ser derramado sobre a cabeça? Quem é a cabeça, irmão? Quem é a cabeça do corpo? Sobre quem que o Salmo 133 literalmente está falando? Tem um nome aqui. Qual que é o nome que aparece no meio do versículo 2? Arão, a barba de Arão. Arão, o que Arão era? Qual a função de Arão? Sumo sacerdote. O sumo sacerdote Arão era uma figura de quem? De qual sumo sacerdote? Segundo o livro de Hebreus, Cristo. Cristo é o grande sumo sacerdote que penetrou o céu. Nós não temos nada para aprender de Arão se nós não vermos Cristo. Quem que é Arão? Arão é só um pecador, né? Figura do Cristo, grande sumo sacerdote que penetrou o céu. Por isso esse salmo é pictórico, não é? É metafórico, porque ele vai nos falar de verdades espirituais. Então nós temos que vê-las. Senão o que você vai ganhar nesse salmo? Nada, nada. Só uma poesia, não é? Mas a Bíblia não foi escrita para enlevar nossas almas com poesia, mas para nos ensinar as verdades espirituais em Cristo, não é? Então, viverem unidos os irmãos é como óleo. Então vamos com cuidado. Onde que está a fonte dessa união? Ou essa união é retratada aí no versículo 2 por qual figura em primeiro lugar? Pelo óleo. Essa união está no óleo. Essa união é como o óleo. E essa união é também como o orvalho, porque o verso 3 também diz, é como o orvalho. Como no verso 2, como no verso 3. Comparação, não é? Então vá com calma aí, para que você veja a beleza do Pentecoste nesse salmo. Primeiro lugar, o texto que eu já li, eu vou repetir as palavras, se você quiser volte a consultar, Atos 2, 32 a 36. Diz assim, exaltado, está falando de Jesus. Esse que é a cabeça aqui nesse salmo, esse que é o verdadeiro Arão. Então presta atenção, exaltado, pois à destra de Deus, Jesus. Jesus é a cabeça, ele foi exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai, vamos lá em Atos 32, recebido o quê? Quem que recebeu, em primeiro lugar, quem que recebeu do Pai a promessa? Ele. Tendo recebido, o sujeito é ele, tendo recebido do Pai a promessa do quê? Do Espírito. Acho que você não tem nenhuma dúvida que o óleo, na palavra de Deus, é uma figura do Espírito Santo. Tem alguma dúvida? Então ele recebeu do Pai, ele que é o cabeça, recebeu do Pai a promessa do Espírito. Recebeu para ele mesmo. Por quê? Filipenses 2. Porque ele se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E por isso mesmo, por causa da sua obediência até a morte e morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que está acima de todo nome. Então ele recebeu do Pai a promessa do Espírito por causa da sua vida de obediência. Agora, irmão, esse óleo então veio sobre a cabeça que é ele. Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito. O que ele fez? Ele não ficou com esse galardão, com essa promessa apenas para ele. Pedro continua sua pregação lá, o texto que eu estou citando. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, o que ele fez? Qual a próxima palavra? Derramou. Então os irmãos estão vendo elas colocadas juntas? Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito, o óleo sobre a cabeça. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba. Barba na palavra de Deus significa autoridade. O fluir do Espírito Santo é expressão da autoridade do cabeça exaltado. Barba, na tipologia bíblica, significa autoridade. O fluir do Espírito é a expressão do senhorio de Cristo. O Espírito Santo nunca flui de forma a contrariar o senhorio de Cristo. Tudo o que ele faz é para revelar o senhorio de Cristo. Então ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Os irmãos estão vendo? Ninguém pode dizer Senhor, Jesus Cristo é Kyrios, Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então o óleo que a cabeça recebe, ele flui pela barba. Agora continua. Ainda bem que não parou na barba, porque a barba ainda está na cabeça. A barba ainda é a expressão da autoridade do cabeça,
Mas aí a figura continua dizendo que desce para a gola. A expressão no original é essa mesmo, esse buraco, né, que o manto tem aqui em cima, onde se enfia a cabeça. É a gola mesmo. Desce para a gola, agora desceu da cabeça, das suas vestes. Então, Atos 2, versículo 32 em diante. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, que é o óleo precioso sobre a cabeça, ele derramou isto que vedes e ouvis. Agora então o óleo desce para a barba e desce para a gola das suas vestes. Então a igreja é um corpo de testemunhas. Testemunha do quê? Pelo menos duas coisas já estão claras aí. Testemunhos dessa união. Nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. A igreja testemunha essa unidade maravilhosa, que nós somos um povo que habita no Deus triuno. Segunda coisa, autoridade. Desce para a barba. A igreja é a expressão da autoridade, do senhorio de Cristo. Então, em primeiro lugar, no versículo 2, essa é a figura. Desce para a gola de suas vestes. Derramou isto que vedes e ouvis. No versículo 3 ele vai usar a outra figura. Agora, antes de interpretar essa segunda metáfora, eu queria mostrar para os irmãos a coerência da maneira como o Espírito Santo compôs esse salmo. E da coerência da ideia lá então no livro de Atos, como nós estamos vendo. Olha como é que ele resume as ideias envolvidas nesse salmo com duas palavras que estão no final do verso 3. Leia a última frase do verso 3. Ali ordena o Senhor. O que ele ordena? A sua bênção, primeira palavra. Mas não só bênção, o que mais? Será que está claro para você que a bênção é o óleo precioso, do versículo 2, e a vida é o orvalho do Hermon, no versículo 3? Vamos tentar deixar isso claro? Quando em Atos capítulo 2, Pedro então pregando diz: exaltado pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito. Lá não diz a bênção do Espírito, diz a promessa do Espírito. Agora, irmão, avance, vamos com cuidado, e não vai dar um nó na sua cabeça não, fica com atenção aí. Avance para o livro de Gálatas, por favor. Se você entender isso nessa noite, vou me dar por satisfeito. Gálatas capítulo 3, presta atenção. Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Nosso Senhor morreu por nós, nosso Senhor foi considerado, julgado como maldito por nós, embora Ele sempre tenha sido bendito Filho de Deus, não é? Mas foi julgado naquela cruz em nosso lugar, é o que está escrito aí, muito claramente. O verso 14 tem um para, e o para designa propósito. Então está dizendo que o Senhor foi julgado como maldito, nos resgatou da maldição da lei, para quê? Para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados? Esse é o propósito da redenção? Definitivamente não. Então leia o verso com atenção, verso 14, para quê? A bênção. Agora lembra do Salmo 133. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Mas vamos ficar na bênção primeiro, depois nós vamos na vida. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o quê? Agora está claro. Agora está claro. Agora está claro que a bênção de Abraão é o Espírito prometido. Gálatas 3,14. Então quando Pedro está pregando, ele diz assim: exaltado pois Jesus, exaltado à destra de Deus, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito, e ele derramou isso que vedes e ouvis. O que ele derramou? A bênção de Abraão, o Espírito prometido, a bênção de Abraão. Por isso o Salmo 133 diz: ali ordena o Senhor a bênção. Qual é a bênção? É o óleo precioso. Qual é a bênção? É a unção sobre a cabeça que desce para a barba e para a gola das suas vestes. A bênção é Atos capítulo 2. A bênção é o que Pedro está tentando explicar aí na sua pregação, que tinha acabado de acontecer, dizendo assim: olha, esses irmãos, essas pessoas não estão embriagadas como vocês acham que elas estão, não é? São 9 horas da manhã.
É assim que Pedro diz, fala, ó, essa é a terceira hora do dia. Eles não estão embriagados, mas o que aconteceu é o que foi dito: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios e recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Claro que em Atos capítulo 2 nós só tínhamos judeus, não é? Mas você vai ver que mesmo ali, quando Pedro prega, mesmo ali, deixe o Salmo 133 marcado e volte lá em Atos capítulo 2. Observe lá. Atos capítulo 2. Mesmo ali, quando Pedro termina sua mensagem, Atos 2,37, diz que eles ouviram isso, compungiu-se o seu coração e eles perguntaram: o que faremos? Olha como Pedro respondeu. Presta atenção, irmão. Atos 2,38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Isso tudo aqui é negativo. Batizado em nome de Jesus, o batismo fala de morte, remissão dos pecados, isso também é negativo. Agora vem o positivo: e recebereis o dom do Espírito Santo, que segundo Gálatas 3,14 é a bênção de Abraão. Receber pela fé o Espírito prometido, não está claro lá? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, não apenas aos judeus. E é o que Pedro diz aqui exatamente no próximo verso 39: pois para vós, judeus, aqueles que estavam ali inicialmente em Jerusalém, para vós é a promessa. Promessa do que, irmão? Do Espírito. Claro, está escrito aí no verso anterior: o dom do Espírito. Para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, e que mais? E para todos os que ainda estão longe, gentios. Isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então agora não há dúvida nenhuma mais. O óleo precioso é figura do Espírito Santo. Por que precioso? Porque o Espírito somente foi derramado, João capítulo 7, depois que o Senhor Jesus foi glorificado. Então, se ele não fosse um servo obediente até a morte de cruz, nós nunca teríamos nenhum Espírito Santo. Nós só teríamos esse Espírito que nós temos, morto, não é? Nós temos o Espírito Santo porque ele é o óleo precioso, custou um preço para aquele que recebeu do Pai a promessa do Espírito. Qual foi o preço? Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso o óleo é precioso. Então ele recebeu a promessa do Espírito e derramou. Essa então é a bênção do Salmo 133. Mas o Salmo 133 não tem só a bênção. O Salmo 133 fala da vida. Irmão, se você juntar essas duas palavras, você também vê nelas a perspectiva linda do livro de Atos, não é? O livro de Atos é governado por essa ideia aí: a bênção e a vida para sempre. Qual é a bênção? O Espírito derramado, que governa então as atitudes aí de todo o livro, né? E a vida, a realidade espiritual que eles receberam pela união com o Senhor Jesus glorificado. Em Atos capítulo 5, só para te ilustrar com mais um versículo, e a gente já está concluindo. Atos capítulo 5, verso 20, queria que você visse a vida lá do Salmo 133. Você sabe como que o Evangelho é chamado aqui, em Atos capítulo 5, verso 20? Leia, por favor. Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras do quê? Que lindo, né? Só aí em Atos você vai encontrar essa expressão. O Evangelho sendo chamado de palavras desta vida, com V maiúsculo, não é assim que está na sua Bíblia? A palavra grega é zoe. Sabe o que é zoe? Vida não criada, vida que não tem princípio e não tem fim. Palavra desta zoe, palavra dessa vida que é divina, dessa vida que não tem princípio e não tem fim, ou palavras da vida eterna, da vida que é o próprio Deus. Então o que você vê em Atos? Bênção e a vida para sempre. Agora vamos voltar no Salmo 133 para nós terminarmos por hoje. Segunda figura usada lá no verso 3 é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Irmão, a poesia hebraica ela faz um paralelo de ideias. Já disse isso para os irmãos aqui muitas vezes, e por isso ela é tão rica.
Então você tem que comparar as duas metáforas, o 2 e o 3. Você tem que comparar o óleo precioso com o orvalho do Hermon. Você tem que comparar a barba de Arão com os montes de Sião. Você tem que fazer isso, porque é assim que funciona a poesia hebraica. E sabe que essa é exatamente a ideia? Sião é o lugar da habitação de Davi, do rei. Sião na Bíblia, irmão, sempre, sempre, sempre está ligado à autoridade. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Sião na Bíblia é um símbolo de autoridade, governo, porque o palácio real estava lá. Então a barba de Arão é o monte de Sião, na figura, a mesma ideia, autoridade. Autoridade que flui do Espírito no verso 2, óleo precioso. Autoridade que flui da vida no versículo 3, orvalho de Hermon. Então a autoridade tem dois aspectos que na verdade se complementam. A autoridade flui do Espírito, a autoridade flui da vida. Barba de Arão, monte de Sião. Agora, por que orvalho do Hermon está ligado à vida? O irmão conhece a história e a geografia, não conhece? As nascentes do Jordão estão nos montes de Hermon. Se não houvesse o monte Hermon, não haveria nenhum rio Jordão, porque é por causa daquela neve, daquelas nascentes do Hermon, aquelas neves constantes, e aquela nascente do Jordão lá no Hermon, é que o rio então se torna caudaloso depois e fonte de vida para o povo de Israel. Aliás, a única fonte de vida. O rio que corta aquela terra no meio, a Palestina, o rio Jordão. Onde estão as nascentes? No monte de Hermon. O monte Hermon é a fonte de vida para Israel. Por isso o versículo 3 diz que ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Se não houvesse monte Hermon, não haveria vida. Aquele lugar seria um deserto absoluto. Por causa do monte Hermon, a vida, como o orvalho do Hermon. Então, irmão, segundo o versículo 1, nós temos aí duas características fundamentais sobre essa vida no Espírito. Em primeiro lugar, é um óleo precioso. Em segundo lugar, é vida para sempre. Por isso que o versículo 1 diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Bênção e vida. Na próxima reunião nós vamos então traçar aquela linha que anunciei na reunião passada, mas não pudemos fazer hoje. Lendo alguns versos que traçam, que completam, né, essa linha tracejada por todo o livro de Atos, falando dessa bênção e dessa vida, mostrando que essa pessoa viva do Senhor Jesus governa o livro todo. Foi essa vida e essa bênção que desceram ali no dia do Pentecostes, e essa bênção e essa vida governam todas as ações do livro de Atos. Irmãos, se nós não temos crescido na apreensão espiritual de Cristo, nós nunca poderemos caminhar, tocar na realidade espiritual do que a igreja é. Podemos ter tudo no seu lugar. Podemos ter a estrutura, podemos ter o serviço, podemos ter a palavra, podemos ter os princípios, podemos ter os regulamentos, mas não teremos esse edifício de Deus, no qual Ele é a realidade espiritual. Então, como que nós crescemos na realidade da vida espiritual da igreja? Com uma maior apreensão espiritual de Cristo. Paulo fala isso para os Efésios, quando ele escreve aquela linda carta, capítulo 4, ele diz assim: não foi assim que aprendestes a Cristo, não de Cristo, mas a Cristo. Essa apreensão espiritual de Cristo é a fonte da vida da igreja. Quando nós vemos esse Senhor na sua vida humana, morto, ressurreto, exaltado, entronizado, quando a nossa contemplação espiritual de Cristo é mais e mais larga, mais profunda, essa é a consequência. Salmo 133. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Mas lembra que o Salmo não começa nem com a barba de Arão, nem com o orvalho do Hermon, nem com o monte de Sião, mas o Salmo começa com o óleo precioso sobre a cabeça. E é assim que Pedro começou, quando ele pregou no Pentecostes. Esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito, o óleo precioso, e derramou isso que vedes e ouvis. Então, por causa desse testemunho, o óleo nas suas vestes, nossa vida, nós somos testemunhas. Então esteja absolutamente certa toda a casa de Israel,
que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Por que eles poderiam estar certos quando eles olhavam para a vida das testemunhas? Os irmãos veem? Eles estavam vendo Jesus? Hein? Eles estavam vendo o trono de Deus? Eles estavam vendo Jesus exaltado? Eles estavam vendo nada. Eles estavam vendo a igreja cheia do Espírito Santo, profetizando. Acharam que eles estavam até bêbados, não é? Então Pedro vai explicar. Falou: olha, sabe o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo que Deus o fez Senhor e Cristo, e nós somos suas testemunhas. E nessa primeira pregação, 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor, porque viram através daquelas vidas que realmente Ele é Senhor e Cristo. E por causa do impacto da realidade dessa mensagem vivida naqueles irmãos e pregada por Pedro, eles fizeram aquela pergunta: que faremos? Não é assim? Não viram nenhuma saída. Que faremos? Aí Pedro mostrou o caminho. Arrependei-vos, cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus, e também recebereis. Pedro está dizendo: por esse caminho vocês vão participar com a gente. Recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e também para os que estão longe, que o Senhor irá chamar. Então, muito claramente, essas palavras do Salmo 133, elas falam, e somente esta é a realidade do Salmo 133. Elas falam da vida unida pelo Espírito, da vida unida que é uma realidade somente no Espírito, e algumas consequências, então, de quando ela é experimentada pelos irmãos. Ela é óleo, ela é vida e ela é autoridade. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Ti que nos ajude a crescer na nossa apreensão espiritual do Teu Filho, Senhor Jesus. Ajuda-nos a contemplar-te com maior clareza, Senhor. Rasga o véu do nosso entendimento, porque sabemos que apenas olhando com cada vez mais assombro e admiração para o autor e consumador da fé, nós podemos cumprir os propósitos de Deus no que se refere a nós, a Tua igreja, Teu corpo. Então ajuda-nos, Senhor, numa maior apreensão espiritual de Cristo. Nós te pedimos, toma a Tua palavra, Senhor, e explica ao nosso coração. Mostra-nos mais da Tua face, da Tua beleza. Conforma-nos a Ti. Nós te pedimos, confiadamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.